Olá pessoal, sou Neri Silvestre, gestor cultural, guia de turismo, gastrônomo da Quebrada, cozinheiro da Quebrada, e hoje estou aqui para falar um pouco da Cultura Viva. É um projeto aprovado pelo PROAC 39 de 2021 e o projeto é Cultura Viva na Periferia. Então pessoal, a gente optou para fazer essa aula num parque e para mostrar um pouco essa relação da cultura, da natureza, essa indução que a cultura faz, né? Aquela conexão que ela faz entre os seres humanos e a natureza. Então, o ser humano e a natureza estão juntos, né? E como vocês podem observar, a gente está no meio de árvores, a gente está no Parque Celso Daniel, e é um lugar interessante onde você vê que a cultura pulsa, ela está viva. Acho que é bem importante essa relação entre natureza e cultura. Dá pra... E hoje estou aqui para falar um pouco disso, né? A partir desse programa do PROAC, a gente foi aprovado em 2021 e hoje eu estou aqui mesmo para falar um pouco de como a política de cultura viva ela incidiu sobre a minha vida, né? Em meados de 2008 aconteceu um evento em São Caetano, onde a gente reunia a Secretaria do Estado da Cultura e o governo federal, e lá se deu uma palestra sobre a política de cultura viva. Era o programa Cultura Viva, um programa onde as pessoas, os grupos, os coletivos que estão dentro das periferias eram valorizados, não só dentro da periferia, mas de todo lugar e toda beira, né? Um programa que chegou de fato na ponta, é um programa que trabalha bem no sentido antropológico, no sentido de cultura ampla, e nós passamos a entender a importância desse programa para quem mora na periferia. A partir desse encontro, dessa palestra, nós do bairro, a Maria, dona de casa, a Carla, uma pedagoga, a Gláucia, uma recém-estudante de letras na Fundação Santo André, e eu, um jogador de várzea, ex-jogador de várzea, decidimos construir, participar do edital, né? Ter a possibilidade de usar o recurso dentro da nossa quebrada a partir daquilo que já existia, né? Então, na Associação de Moradores, que foi lá que a gente estabeleceu a nossa sede, a sede do Ponto de Cultura Mistura e Gingada, foi dentro da sede da Associação de Moradores de Jardim Santo André. E aí a gente participou do edital e começamos a entender um pouco da Cultura Viva. E a Cultura Viva levou a gente a inúmeras formações, inúmeros encontros. Então participamos da Teia Paulista, onde a gente teve o prazer de conhecer muito da cultura paulista, caiçara, do jongo, muitos fazeres e muita coisa diferente para quem vive no meio urbano e na periferia. O seguinte, a gente participou da Teia de Fortaleza, que é a Teia Nacional dos Pontos de Cultura, e lá foi mais incrível porque a gente teve a oportunidade de se deparar com toda ou quase toda a árvore genealógica da cultura brasileira dentro da Teia Nacional de Pontos de Cultura. A Teia é o encontro de pontos que estão na rede, né? Está na rede a ponto de cultura, e a gente passou a atuar e entender, né? No caso da Teia de Fortaleza, a gente teve a oportunidade de se deparar com a cultura brasileira. E quando você se depara com a cultura brasileira, é uma coisa gigantesca, ela potencializa a partir da sua visão, né? Você começa a olhar e falar, puta, eu também posso e vou fazer. E aí a gente conheceu, né? O Brasil é gigantesco, de ver o quanto é potente a cultura brasileira, quando cada canto do Brasil é importante, e cada canto do Brasil tem um ponto de cultura, tem aqueles pontos que são valorizados pelo Estado, porque ainda não existe uma política muito arraigada, mas quando você está na Teia, por exemplo, eu consegui ver lá, e eu não conhecia, né, na casa da região norte, por exemplo, você tem lá os bois de Parintins, tem a comida,
tem a questão indígena, no Pará também se deparamos com isso, o carimbó, enfim, região centro-oeste, o Siriri no Mato Grosso, o Marabaixo no Amapá, na região nordeste, o coco, a ciranda, maracatu, o jongo, as sambadas, os povos de terreiro, os indígenas que tem na região nordeste, o Altingu com seus indígenas, com os chavantes, com os arapitis, enfim, a gente teve a importante possibilidade de participar de uma feira e de um encontro como a teia de pontos de cultura dentro da Política Nacional de Cultura Viva. E a Política Cultura Viva, ela inseria outros programas dentro dela, né? Como Prêmio Asas, Interação Estética, Tuxauas, enfim, alguns desse emaranhado que era a cultura viva. Espero que eu possa contribuir um pouco com a produção cultural e também com as questões que permeiam a gestão cultural. E falar da cultura viva é falar da periferia, é falar das suas expressões de arte e de cultura, como o hip hop, o funk, como as baterias de time de várzea, como as escolas de samba, como as cozinhas comunitárias e tudo aquilo que a gente conhece como cultura, os saraus, vem muito nessa ideia de cultura viva, de um ponto de apoio em cada viela, em cada bairro, em cada esquina. Então, falar mais uma vez da cultura viva na periferia é falar de todos nós, é ver o nosso rosto no espelho. Então, o importante é que vocês possam observar tudo aquilo que a gente vem lutando para se concretizar como política de Estado, como política estruturante, como política para todo mundo. Uma política aberta, de software livre, uma política que pode, de fato, fazer com que a população se emancipe economicamente, socialmente e culturalmente. E dentro do governo do Lula, em 2003, foi criado esse programa Cultura Viva, através do Gilberto Gil, do Célio Turino, que foram pessoas que levaram à frente e puderam desenvolver, né? Voltando para o Jardim Santo André, nós tivemos essa oportunidade de estar inserido dentro desse programa. Então a gente, a partir de outros pontos de cultura, de outras redes, a gente conseguiu fazer conexões com outras pessoas, com outros grupos. Trouxemos esses grupos no próprio Jardim Santo André, tivemos encontros, tivemos muitas formações, formações em questões de áudio, de vídeo, de fotografia. Enfim, os pontos de cultura iam irradiando outras políticas, outros afetos, faziam com que a rede fosse uma rede pulsante. Também tivemos a oportunidade de chegar ao curso de gestão cultural do SESC. Eu, como cogestor do ponto de cultura, Mistura e Gingada, tive essa oportunidade, mas eu acho que a grande questão foi que é uma política que emancipa, uma política que vai a partir do empoderamento, do protagonismo e da autonomia, né? Uma política que, de fato, o governo vê aquele ponto, favorece, valoriza e a gente consegue desenvolver da nossa forma, né? Com o nosso formato. A gente não vai criar uma outra coisa, a gente não vai criar um outro, é uma coisa que já acontecia, como eu disse lá atrás, acontecia a capoeira, e aí a gente trouxe o hip hop para somar, a gente transformou, conseguiu mudar a ideia de cultura, né? A ideia de política cultural, né? E o programa Cultura Viva foi mais uma vez importante. No outro ponto, nós do ponto de cultura também lutamos para a criação, para a consolidação da política de cultura viva como uma política nacional. Então, na terceira Conferência Nacional de Cultura, fizemos a política de cultura viva virar política prioritária dentro do governo Dilma em 2013. Depois, a gente passou a articular essa possibilidade da cultura viva ser uma política nacional e trabalhamos com essa ideia de discutir com o governo como a gente iria consolidar.
Em 2014 consolidamos como política nacional e ela virou uma política, a primeira política para a diversidade cultural do Brasil, né? Uma política específica para quem está nas beiras, quem é do gueto, quem está à margem, um ribeirinho, um quilombola, povos indígenas, povos de terreiro, mestres e mestres da cultura popular passaram a ser reconhecidos e valorizados a partir do programa Cultura Viva. Ela é uma política nacional que existe em alguns lugares do Brasil como política municipal e nós também irradiamos ela, né, para toda a América Latina, né? A gente está com a política de cultura viva em quase toda a América Latina e aí é que mora a grande questão. É uma política para ser aplicada no mundo inteiro, porque é uma política que realmente, de fato, tem a desvelar, a revelar o potencial daqueles que estão à margem. Acho que é o grande pensamento da cultura viva, a valorização daqueles que nunca foram vistos de nenhuma forma, né? E a cultura viva acaba potencializando esses pontos vitais da nação. Pontos vitais esses pontos de cultura, que são a cultura viva, que são a possibilidade da gente criar, recriar, mudar a nossa cultura política, entender como desenvolver a nossa ação cultural, como fazer com que algumas pessoas ponham para fora as suas emoções, a sua forma de simbolizar. E o Cultura Viva veio para mudar a história do Brasil. Se em determinado ponto a gente foi 3.500, que é esse auge de 2010, hoje a gente não conta com muitos pontos de cultura valorizados, justamente porque houve a política não foi valorizada o quanto precisava, né? A gente espera que para esse momento agora a gente retome essa ideia de uma cultura viva nacional, estadual e municipal, né? Estados e municípios têm uma política de cultura viva, tenha orçamento e possa valorizar aqueles que sempre estiveram fora de qualquer debate da política pública ou da cultura mesmo, né? Valeu, Adriano! E falar da cultura viva é imaginar a nossa ancestralidade, é imaginar o nosso povo, é imaginar a nossa gente. O Cultura Viva levou nós do Mistura e Gingada para muitos lugares. A gente participou de conferências nacionais, estaduais, passamos a debater a política pública, passamos a valorizar os nossos moradores locais, nossos moradores passaram a entender a importância da cultura viva, começou a se estimular no nosso bairro o fazer cultural, então muitos grupos que geralmente ficavam fora desse debate da cultura passaram a criar os seus movimentos. Então Santo André foi uma das cidades que o Cultura Viva chegou e foi importante, não por valorizar muitos pontos de cultura, por valorizar um ponto de cultura que fez com que essa ideia do Cultura Viva, essa ideia do programa Cultura Viva se irradiasse para todo o cenário local, né? A gente tinha cidade vizinha aqui, como Diadema, que tinha uma grande rede de pontos de cultura, mas Santo André, a partir do seu ponto de cultura, teve a possibilidade mesmo de viabilizar coisas, né? Com seu equipamento multimídia
fortaleceu feiras, fortaleceu shows, fortaleceu cineclubes, encontro de pessoas, encontro de outros coletivos. O equipamento do Cultura Viva, do programa Cultura Viva, do Ponto de Cultura Mistura e Gingada, circulou por muitas partes da cidade. A gente tem, dentro desse processo, entendido que é possível ter uma política cultural para a diversidade em rede, conectada a partir da rede de internet, mas também da rede de pessoas, dos acúmulos, das redes de afeto, de todo o processo humano que a gente tem dentro das nossas cidades. E principalmente nas periferias onde se encontra o patrimônio vivo, onde os mestres e mestras estão lá, onde as pessoas fazem política e cultura no sentido amplo da palavra. Então é muito importante discutir e pensar como essa política pode continuar trazendo o Brasil à tona, trazendo o Brasil para a igualdade, trazendo o Brasil para uma educação não formal, mas que está em todo lugar, levar os nossos mestres e mestras para dentro das escolas, para dentro das universidades, discutir a cidade de fato, trazer as pessoas para discutir a cultura política, para discutir como vamos mudar a política da cidade. É muito importante pensar nessa fase seguinte do Cultura Viva, no Cultura Viva 4.0, que é o que me parece que vem por aí, né? São muitas formas de cultura que vão crescendo no campo digital, mesmo no fazer, agora com a inteligência artificial, com metaverso. Então são muitos os locais onde a gente vai começar a aplicar a cultura viva. É muito importante, né? E nós, que hoje na realidade somos o Sarau na Quebrada, usufruímos muito desse saber, né? E passamos a buscar outros caminhos. E o caminho novo para nós do Cultura Viva é o turismo de base comunitária, é o turismo do afeto, é o turismo com responsabilidade, de baixo impacto. Então a gente quer pensar a Cultura Viva dentro do turismo, trazer o turismo, porque a periferia ela tem potencial para ser emergente, para sair dessa situação difícil, famélica, sair dessa situação onde a insalubridade habita o dia a dia do morador da periferia e vir com a cultura, com o Estado forte, valorizando os grupos e coletivos, fazendo que a gente viaje dentro da nossa cidade, dentro do nosso bairro, que a gente vá em cada beira, em cada canto e descubra a parteira, descubra a rezadeira, a bezedeira. Então tudo isso é parte da cultura viva e a gente precisa entender que essa é a importância de nós como cidadão brasileiro, como cidadã brasileira, deve lutar para que exista mesmo uma política para a diversidade que seja importante, né? Que saia daquele aspecto só estético a partir da arte e passe a toda, né? Até a arte como parte da cultura, não a cultura, não o contrário. E para isso é importante a gente estar discutindo a cultura viva, discutindo e também propondo. E essa conversa, essa aula que a gente está tendo é no sentido de pensar um Brasil para o futuro, pensar o Brasil que a gente quer, pensar como a gente vai transformar as nossas relações, como a gente vai trazer o amor como política pública, como desejo coletivo, como saúde pública, como processo, trazer o esporte, trazer a Várzea, que é incrível, né? Trazer as escolas de samba no ABC como que não existe mais os carnavais de rua das escolas de samba, mas trazer isso à tona, fazer isso voltar, fazer com que essas famílias voltem, né? Unir em rede os times de Várzea, por exemplo, unir em rede as escolas de samba, unir em rede o teatro, a música, a dança, fazer um grande círculo, né? Que seja uma cultura política circular, onde as pessoas, os grupos, os coletivos se conectem de fato. É importante passar por esse ponto para poder dizer que a cultura transforma, muda, mas é a partir daquilo que ela é, não a partir daquilo que as pessoas acham que ela é, pelo seu olhar, né? Pela sua vivência. Então,
para falar de alguma coisa a gente tem que viver ela, e é importante que as pessoas possam conhecer o funk, por exemplo, lá dentro do funk, né? Entrar dentro do funk, entender a cultura do funk, entender porque as músicas são feitas daquele jeito, entender porque o som é daquele jeito. É muito importante que a gente possa juntos construir essa política de cultura viva. E quando eu sugeri esse tema de falar de cultura viva na periferia, sugeri porque acredito muito nas pessoas e nos lugares. Cultura é uma coisa territorial, então é importante que a gente entenda, né? Onde tem cultura tem economia, onde tem economia tem cultura, e é por isso que a gente tem insistido tanto na questão da cultura por todo lugar do Brasil, porque é ela que vai transformar tudo isso que a gente está vivendo. Então, e para a gente finalizar, falar um pouco de tudo isso que vem acontecendo, as políticas públicas, Lei Aldir Blanc 1, Lei Aldir Blanc 2, Lei Paulo Gustavo. É o momento agora da população se unir e passar a discutir o seu futuro a partir das políticas públicas de cultura, criar seus sistemas municipais com plano, fundo e conselho. Eu acho que é um momento incrível, onde a gente pode, de fato, dar um passo civilizatório na construção dessas novas políticas públicas, de políticas públicas que precisavam já estar inseridas, né, com essa coisa de transferir recursos de fundo a fundo, coisa que a gente deixou para trás, mas nunca é tarde, agora é o momento. Também lembrar de inserir dentro da Lei Paulo Gustavo, que é a primeira que vem aqui, os mais velhos, os mestres griots, mestras e mestres da cultura local. Lembrar da gente também, lembrar das fatias e fortalecer os pontos de cultura, fazer com que esse recurso chegue nos territórios, mudar um pouco essa visão de que cultura é uma coisa que são produtos, né? Cultura é um direito nosso, então a gente também tem que entender que cultura é um direito, como é o direito à saúde, o direito ao meio ambiente saudável, como é o direito à educação. Então tudo isso deve estar inserido dentro desse novo momento das políticas públicas. Então é trabalhar, estudar para que as coisas aconteçam, ter participação social, ter controle social sobre o uso desses recursos. Isso é muito importante dentro, e isso a gente aprendeu dentro da Cultura Viva. Dentro dos encontros do Ponto de Cultura, a gente acabou entendendo o quão é importante a gente ter participação social. Isso é cidadania cultural, né? Você ir no fazer, ter o fazer e a gente respeitar o nosso fazer, mas também praticar a política, participar das decisões dos governos, uma espécie de democracia direta, ou uma democracia direta, como a gente acredita. Mas a gente tem que participar. E participação não se resume a participar de conselhos, você pode participar de conselho de escola, pode participar do condomínio, você pode participar de qualquer local, entendeu? E de repente essa história da gente estar vendo coisas e falando sobre a política cultural, como é o mote, né, que a gente está vivendo aqui agora, de entender essas novas leis e entender, né, as conferências municipais, estaduais e, enfim, a 4ª Conferência Nacional. Acho que é um grande passo, e agradecer ao governo do estado, agradecer a todo mundo que sempre está aqui, ao Fernandinho, à Tânia, que vem fortalecer toda essa nossa trajetória. Tudo a gente faz em rede, tudo a gente faz a partir do afeto, da amizade, da colaboração. E a Cultura Viva na periferia é isso, um dá a mão para o outro, e aí a gente consegue muita coisa. Juntos somos bem fortes. Falando de Cultura Viva, imaginando toda essa possibilidade que a gente tem de estar vivo, de estar fazendo coisas importantes para nós e para o nosso futuro, né? Então, a Cultura Viva hoje está inserida e o Sarau na Quebrada também é parte dessa Cultura Viva, também é um ponto de cultura. Bateria Hit Monster é um ponto de cultura.
As nossas escolas de samba também são pontos de cultura. E aí, terminar essa aula é um prazer, e lembrar como a gente faz o sarau, é lembrar que cada canto do Brasil tem um ponto. E cada ponto tem muito canto, meu bem. O Sarau na Quebrada é uma possibilidade de fazer um diálogo sobre cultura. Mike na mão na missão, fortalece os 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 Mike na... Sarau na Quebrada! Periferia organizada! Há 4 anos atrás, quando eu encontrei no Sarau na Quebrada, eu pensei numa poesia que é assim, ó: a arte aqui é tudo, não é contraindicação, salve, pelo contrário, periferia em organização. Periferia, favela, faço parte dela, o quilombo sobrevive em dias tristes. Todos os dias no Brasil, 10 mulheres são assassinadas por dia. Todos os dias no Brasil, 10 mulheres são assassinadas por dia. Eloás, Marias da Penha, Elisas, são os nomes de algumas meninas. O Sarau na Quebrada, ele para mim é um ato de resistência, de luta, né? Eu participo nele representando o hip hop como MC, como uma mulher MC. Bem-vindo à guerra, o tempo de paz aqui já era. Que lado você está? Qual arma você utilizará? Não somos artistas, não temos pretensão, né, de viver como artistas, mas sim como coletivo, que precisa ser compreendido e entender que a gente é possível dentro da nossa cidade. As periferias têm muitos materiais culturais, né? E a qual o Estado não traz essa cultura, não fomenta essa cultura. A morte vem chegando, de moto e capuz, mandando a nossa alma ao encontro da luz. A nossa história, bem assim foi construída. Massacre de pobres, imigrantes, indígenas. País sul-americano, semicolonial, de abundantes execuções de ordem policial. Sou feita de une de carne, sou filha da resistência. Maria Bonita, Clementina de Jesus, Rosa Luxemburgo, Potira, Marias, Anas, Claras. É só o nome de algumas meninas. No dia que o céu for livre, para todos serem o que são, cobertos pelo sol, sem nenhum tipo de opressão. Na vida a gente apanha, apanha, apanha mesmo. Bate dos cacos de cristal que nascem no coração. Espia o pensamento, enfrenta com amor sua missão. Na vida a gente apanha, apanha, apanha mesmo. Bate dos cacos de cristal que nascem no coração. E assim juntamos força na fuga, pedindo a Deus e da longa, pra se despir daquela máscara que te fizeram colocar. Se despir de valores petrificados pelo medo de brilhar. Ninguém pode te ofuscar. Se o sistema oprime sua luz, segue em frente, pois a fonte de um guerreiro transborda em fé. Aliança divina, espelha o mal e a pele arrepia, nos esclarece. Se o inimigo tá de pé, faz a prece e agradece. Pois o bem exala em sua alma, existe pra você brilhar, existe pra você voar. Espera sua mensagem chegar, inspira paciência, inspira até a clareza chegar. Espera sua mensagem chegar, inspira paciência, inspira até a clareza chegar. E será e o amanhecer dará e sim,
seu espinho. Eu disse cada coração aflito que toda flor tem seu espinho. Pé no céu, cabeça na terra e o coração